nobres jovens, tudo bem com vocês? Hoje eu vim bater um papo rápido, reto e particular sobre o capítulo 6 de Sociologia. Na verdade, nós vamos dar continuidade à matemática que nós iniciamos semana passada no capítulo 5, onde nós falamos de Karl Marx e o modo de produção capitalista, mais especificamente sobre a sua teoria do materialismo histórico. Vocês estão lembrados que nós falamos que Marx busca entender as sociedades a partir dos meios e os modos de produção que elas se organizam? Então, nós vimos na última aula que ele vem analisando aqui o desenvolvimento da humanidade e ele passa ali pelos vários modos de produção. Modos de produção escravista, modos de produção primitivo, modos de produção feudal, até chegar ao modo de produção capitalista, onde ele mais se estende. Na verdade, o grande objeto de análise, o grande objeto de estudo de Marx é o modo de produção capitalista, que é o que nós vivemos hoje, não é mesmo? Nós vimos também que quando Karl Marx vem analisando o modo de produção capitalista, ele vem estabelecendo a relação entre o que ele chama de infraestrutura e superestrutura. Dentro dessa relação, ele identifica duas classes que, segundo ele, seriam antagônicas. A primeira classe é a classe da burguesia, que é a detentora dos meios de produção, e a segunda classe é a classe do proletariado, que são os trabalhadores, que vendem a sua mão de obra, vendem sua força de trabalho em troca de um salário. Então, Karl Marx analisa e diz que essas duas classes, esses dois grupos sociais estão em constante conflito, em constante disputa. Numa disputa que, segundo ele, é totalmente desigual. Afinal de contas, a burguesia vem cotidianamente levando a cabo a exploração da mão de obra desse trabalhador, a exploração da mão de obra do proletariado. E por isso que ele vem com a máxima: se o trabalhador tudo produz, a ele tudo tem que pertencer. Não é mesmo? E aí ele vem falando da necessidade de se realizar uma revolução, que ele chama da revolução do proletariado, que acabaria com esse capitalismo que é excludente e desigual. Então, hoje nós vamos analisar algumas características, alguns pormenores, na verdade, sobre esse modo de produção capitalista. Karl Marx fala o seguinte: esse trabalhador ele vende sua força de trabalho, mas ele vende sua força de trabalho e ele é explorado cotidianamente, diariamente, para enriquecer esse burguês, que vai acumulando aqui o que ele chama de capital. Na verdade, esse trabalhador trabalha tanto, um trabalho extenuante, cerca de 12 horas por dia, para produzir o que ele chama de mais-valia. A mais-valia seria uma espécie de lucro, que é apropriado pelo burguês, muito embora quem produza todo esse lucro seja o trabalhador. Então vamos aqui num exemplo prático. Vamos aqui pensar numa jornada de trabalho de 8 horas, em uma fábrica. Esse burguês, que é o dono da fábrica, é o dono dos meios de produção, ele investiu aqui R$100 para comprar o prédio, para comprar os equipamentos e para investir em toda a tecnologia. Ele paga mensalmente a cada funcionário, a cada trabalhador, a quantia de R$10. Então, note o seguinte: esse trabalhador vai trabalhar 8 horas por dia para ganhar esses R$10. Só um exemplo, tá bom, meus jovens? Nas primeiras 2 horas de trabalho, esse trabalhador trabalhou tanto, num trabalho tão extenuante, que ele produziu aqui todo o investimento do burguês. Ou seja, ele produziu aqui R$100 para pagar tudo que esse burguês investiu. Ou seja, esse burguês agora não está no prejuízo, ele já teve de volta o seu investimento. Nas próximas 2 horas, ele vai trabalhar pra caramba e trabalhando ele consegue pagar aqui o seu salário. Ou seja, em 4 horas esse trabalho já está zerado, o burguês não está no prejuízo, o salário dele está pago. Restam agora 4 horas de trabalho, afinal são um total de 8 horas. Nessas 4 próximas horas de trabalho, o trabalhador vai trabalhando de forma cada vez mais maçante, cada vez mais intensa. E com isso, nessas 4 últimas horas aqui, ele vai produzir o excedente, ele vai produzir esse lucro que Karl Marx chama de mais-valia. Esse lucro que é apropriado pelo burguês e que Karl Marx aponta que, na verdade, essa é uma injustiça com esse trabalhador. Essa é uma grande injustiça com esse proletariado. Afinal de contas, se a riqueza foi produzida pelo proletariado, essa riqueza deveria pertencer a ele. Mas, na verdade, acaba sendo apropriada aqui pelo burguês, que não trabalhou em mais nada e simplesmente vai tendo a chance de enriquecer e de acumular capital. Karl Marx vai dizer que essa mais-valia ela vai se desdobrar em 2 características diferentes. É o que ele chama de mais-valia absoluta, que é ali o trabalhador trabalhando intensamente, 12 horas, 14 horas por dia, sem folga para respirar, sem folga para o descanso, e com isso ele produz a mais-valia, ele produz o lucro para esse burguês. E a outra forma é o que ele chama de mais-valia relativa. É quando esse burguês pega esse lucro e investe cada vez mais em maquinário, investe em tecnologia, para que ele possa acumular cada vez mais capital.
Ou seja, a lógica do burguês é enriquecer a qualquer custo, mesmo que para isso tenha que haver a exploração e a retirada dos direitos desse trabalhador. Perceba a relação aqui entre mercadoria e mais-valia. Karl Marx, primeiro, ele analisa o que nós chamamos de sociedades não capitalistas. Nessas sociedades capitalistas, eles não estão visando lucro, eles não estão visando a acumulação de capital. Então, você tem uma mercadoria que é transformada em dinheiro simplesmente para que seja trocada por outra mercadoria. Então, você produz feijão, você transforma ele, atribui a ele um valor para trocar pelo arroz, por exemplo. É apenas troca de mercadorias, troca de produtos. No modo de produção capitalista, essa lógica de troca, ela visa o acúmulo de capital, ou seja, ela visa o lucro, ela visa a mais-valia. Então, a lógica aqui, ela vai se inverter. Ao invés de você ter mercadoria que leva ao dinheiro e que leva a mercadoria novamente, você tem o dinheiro, que é o investimento desse burguês, para produzir a mercadoria, para que essa mercadoria seja vendida a preços altíssimos e que seja produzido aqui o lucro, a mais-valia. Ou seja, ele só está pensando aqui, de acordo com a perspectiva marxista, em acumular capital. Um capital que ele não acumula com a força do seu trabalho, mas ele consegue acumular a partir da exploração de um outro grupo social, que é o proletariado. E por isso que Karl Marx vem propondo aqui a formação de uma consciência de classe por parte desse proletariado, para que ele faça a revolução e acabe com esse sistema que é explorador, né? Criando aqui um Estado socialista para então chegar ao comunismo, onde há ausência total da propriedade privada, havendo a ausência também do Estado, onde toda a riqueza que é produzida seja ali igualmente distribuída entre toda a população. Tudo bem com vocês? Nos falamos na próxima aula e segue o baile!